Olá, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos ao nosso curso PGM São Paulo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma grande prova, é uma carreira incrível. Quem não queria, né? Tem muita gente que me pergunta assim, você não vai estudar para PGM São Paulo, Dora? Tem muita gente que fala, inclusive, que a prova da PGM São Paulo é muito melhor que a da própria PGE São Paulo. Esses são os boatos de bastidores que muitas vezes vocês não ficam sabendo, mas que a gente vive no dia a dia de procurador, para vocês terem uma ideia do tamanho desse certame, para vocês terem uma ideia da importância desse edital, certo? Nesse contexto, estudar não, né? Trabalhar na Procuradoria do município de São Paulo é um privilégio de poucos, mas nem tão poucos assim. Vocês sabem que um dos grandes diferenciais desse concurso é que o número de vagas é alargado. E isso aumenta a sua chance, aumenta a sua oportunidade, e é por isso que eu quero que todos os dias você acorde muito motivado, muito motivada, pensando assim, não, vai ter uma vaga para mim. Alguém tem que estar lá. Esse alguém você e eu. Certo? Isso é muito importante. Acreditar que é possível. Gente, e é. As pessoas que estão aqui no cargo, já empossadas, as pessoas que trabalham, os procuradores, eles são seres humanos que antes de estar aqui, eles eram exatamente como vocês. Estavam lá sentados, estudando, batalhando, chorando, lutando, pensando em desistir, muitas vezes. Não existe uma característica específica para se tornar procurador. Eu tenho certeza que você tem todas essas características, certo? Então, é muito importante que você tenha disciplina, que você cumpra o cronograma, que você siga um dia de cada vez, combinado? Esse é o nosso combinado. Eu vou te garantir que eu tô te posicionando estrategicamente no caminho da aprovação. E que se você seguir, a chance de êxito, ou pelo menos a chance de você ter uma grande nota perto das notas que você já vinha apresentando até aqui, é muito grande. Mas eu quero o seu comprometimento comigo, combinado? Então vamos começar. Eu quero que vocês entendam o nosso curso. Ele não é um copia e cola, ele não tem um padrão, eu estou criando meta por meta, pensando na rotina de vocês. Eu quero no mínimo 2, 3 horas de estudo por dia, para quem trabalha, estuda, tem filho, cuida da avó e ainda tem que levar o cachorro para passear porque ele não faz xixi dentro de casa. Se vira. Você está aqui para isso. Combinado? Ótimo. Nessas horas, a base do seu estudo vai ser o quê? PDF. Como que você vai ler esse PDF? Você vai ler de forma digital. Você não vai imprimir, me promete. Você não vai imprimir PDF, combinado? Em hipótese alguma. A menos que você seja alguém muito peculiar. E aí você vai falar comigo lá no Instagram, dá 1000 justificativas. Leia de forma digital. Rápida, prática, tá na sua tela, leu, pronto. Ótimo. Vou grifar, Isadora? Você só vai grifar se você já tiver costume em grifar palavras-chave, se você conseguir grifar com muita fluidez. Se não, não grifa, só lê. Seu objetivo é ler, certo? Ler e entender aquilo que está lendo. Vou fazer resumo em hipótese alguma. A gente não está num curso extensivo, a gente não está formando base, a gente não vai prestar uma prova longa e demorada que vai ser daqui 3, 4 anos. Não, a gente está com uma prova que vai ser daqui a alguns meses. Você não vai fazer resumo, tá proibido. Combinado? Ótimo. Como eu vou saber, então, Isadora, qual PDF ou quais PDFs eu vou ler no dia? Ótimo. O seu curso tem como base um cronograma semanal. Sem ansiedade, você não vai saber qual vai ser o PDF do dia 25 de dezembro. Você não vai saber. Por quê? Porque eu via que isso provocava muita ansiedade nos alunos. Às vezes tinha aluno que, inclusive, me corrigia. E eu ficava muito feliz. Eu sempre sou sujeita a erros, isso é claro. E eu ficava muito feliz. Alguns alunos falavam assim, professora, o PDF tal, sei lá, competência de direito do trabalho, a gente viu ele no dia tal, terça-feira, mas ele tá repetido no cronograma lá no dia 18 de fevereiro. Eu falava, meu Deus, a pessoa tá lendo o cronograma inteiro. Olha a ansiedade que isso vai provocar. Seria como se você soubesse os próximos passos da sua vida toda até o dia da sua morte. Imagina a ansiedade que você ia ter de saber que um dia você ia ficar doente, que um dia você ia perder um familiar muito querido. O psicológico já é difícil. Se
Se a gente não tiver ferramentas, instrumentos capazes de diminuir a ansiedade, ele fica mais difícil ainda, combinado? Então, ótimo. Como que você vai fazer? Cronograma da semana. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o formato do curso. Eita, nós. Acho que agora vocês estão vendo. Estão vendo, não estão? Eu continuo na tela e vocês estão vendo aqui o formato do curso. Ótimo, vocês vão abrir aqui o curso intensivo de vocês. Aqui a gente vai ter acesso ao curso e é por esse acesso ao curso que vocês vão ter aqui semana 1, e depois é lógico, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6. A gente vai ter provavelmente 18 semanas de curso. Por que eu digo provavelmente? Porque pode ser que o edital saia, pode ser que a data mude em função do edital, certo? Pensando no edital. Mas se o edital não sair ou se a data da prova for depois, aí a gente conversa. Combinado? Se não acontecer nada até lá, o que eu duvido muito, vão ser 18 semanas de curso. Então a gente vai começar sempre a semana que você tiver. Não abra semana 2, 3, 4, 5, 6, 12. Não abra. Semana que você tá hoje é a semana 1. Você vai abrir ela e você vai ver que aqui você já tem todo o seu material por dia certinho e já com o cronograma, que é o primeiro assunto. O cronograma da semana 1 tá aqui. Ele vai te dizer qual PDF você vai ler, principalmente por meio dessa meta do dia aqui, tá vendo? Ó, no dia 1 você vai ler controle de constitucionalidade, direito constitucional. No dia 2 você vai ler introdução ao direito administrativo e também poderes administrativos. No dia 3, dia 4, dia 5 e assim por diante. No dia 6 não tem PDF, a primeira semana é sempre muito cansativa e fase de adaptação, então eu preferi colocar outras metas. E no dia 7 também não tem PDF de conteúdo. Isadora, esses dias são para eu tirar atraso? Não. Você não tira atraso de curso preparatório. Você precisa cumprir a meta. Você não pode ter matéria acumulada, combinado? Isso é um compromisso que eu quero que vocês tenham comigo. São só 70 páginas, certo? Então, é para dar conta, certo? Fechou. Semana 1. Então, é por isso que eu vou saber quais são os PDFs que eu vou ler no dia. Mas tá muito mais simples. Ainda que eu não abra o cronograma, no dia 1 já tá o PDF aqui. Lembra que eu falei que era constitucional, controle de constitucionalidade? Ótimo, o PDF tá aqui, ó. Na sua tela. Um clique e você tá com o dia 1 na sua tela, certo? Ótimo. Nesse contexto, todo o seu material dessa semana vai estar aqui nessa aba Semana 1. Inclusive as videoaulas, inclusive eventuais mentorias, inclusive avisos, inclusive tudo. Tudo na semana 1 vai estar ali. Depois que você fizer as metas da semana 1, você não precisa abrir essa aba nunca mais. E isso é para ser um alívio, para você ter a sensação de dever cumprido, para você sentir que você está evoluindo num curso que é puxado, que é importante, que está pensando em todos os aspectos da matéria. Certo? Ótimo. Então a base vai ser fazer a meta, ler o PDF e essas metas complementares que eu coloquei aqui. Vocês vão ver que as metas complementares elas vão variar muito. Por quê? Eu vou pensar tanto na meta do dia em si, do PDF que você já leu e tudo mais, quanto num estudo de aperfeiçoamento de nota. Eu quero fazer sua nota subir. Então tem dia que você vai ler um PDF de constitucional e a meta complementar, por acaso, ela vai ser resolver 40 questões de administrativo, sem filtro. Você falou, Isadora, como assim? É para ser competitivo que você está aqui. É um curso específico para uma prova que vai ser grandiosa, gente, para uma das maiores carreiras de procuradorias do Brasil, que dirá a maior em termos de estado e município. Pensando nesse contexto, essas metas complementares aqui, elas vão variar. Tem dia, por exemplo, que tá aqui, ó, lê a lei da DI. Aqui já é diferente. Na terça-feira, dia 2, lê a jurisprudência. Então, eu já coloquei o link para vocês. Qual que é a melhor fonte de jurisprudência que a gente tem hoje? De longe, de zero direito. Aqui está a jurisprudência já filtrada certinho para vocês lerem os tópicos principais, enunciados principais e conseguirem fazer uma revisão rápida da jurisprudência de administrativo toda de 2022. Vai ter dia que vai ser resolver questões. Vai ter dia que vai ser ver videoaula. Cada dia pensado. Não tem nenhuma meta aqui que é por acaso.
Combinado? Esse é meu compromisso com vocês. Tanto provocar equilíbrio nas metas, não deixar muito pesado, não deixar muito discrepante um dia de outro, quanto induzir vocês à competitividade, a querer aumentar desempenho, a trazer ampliação da sua nota, a melhoria da sua nota. Isso é muito importante para mim, combinado? Então vamos lá. Além disso, o que eu quero que vocês saibam? Se você é uma dessas pessoas que tem um pouco mais de tempo, então eu tenho mais de 3 horas e meia, eu tenho 4, tenho 5, tenho 6, tem gente que tem 10, 12, 14 horas por dia para estudar. E não vem me dizer que é impossível, porque eu já fui concurseira não faz tanto tempo assim, e eu estudava horas e horas e horas a fio, certo? Ótimo. Se você tem essa disponibilidade de horário, eu quero que você faça o seguinte: hora que você vier aqui, acesso ao curso, certo? Semana 1. E você clicar, por exemplo, no PDF de Direito Administrativo, que é o dia 2, tá vendo? Ó, vão ter 2 PDFs de Direito Administrativo, exatamente igual tá no cronograma. Eu até vou voltar aqui para vocês verem. Cronograma, o dia 2, que para quem começar na segunda vai ser terça-feira, ele vai estar aqui, ó. Introdução ao Direito Administrativo e Poderes Administrativos. Onde estão esses 2 PDFs? Esses 2 PDFs estão dentro da semana 1, aqui, dia 2, tá vendo? Dia 2, introdução ao direito administrativo, dia 2, poderes administrativos. Se você não tem tempo de jeito nenhum, tá muito corrido, é um dia atípico, você tá com menos horas para estudar, tá cansado, tá sentindo dores eventualmente, enfim, tá com algum problema de saúde, eu tenho que levar a avó no médico, eu tinha muitas situações familiares. Se você tá nesse dia ruim e vai ter menos horas para estudar, priorize o PDF e fim. Lê o PDF e fim. Combinado? Se você tem tempo, metas complementares, que estão lá no seu cronograma, e o seguinte, eu coloquei dentro de cada PDF um roteiro de estudo. Então aqui, ó, você tem a capa, você tem esse aviso de direito aos autorais, e aqui você tem um roteiro de estudo. Para essa matéria aqui, eu já selecionei quais são os principais artigos. E se você é essa pessoa que tem um pouco mais de tempo, 6 horas, 5 horas de estudo por dia, por exemplo, eu quero que você leia esses artigos, combinado? Isso é muito importante, porque você sabe que o que vai fazer a sua nota subir até o dia da prova, presta atenção, são 2 coisas: lei seca e questões. Fim. O conteúdo jurídico dos PDFs é o que te dá embasamento. Claro, sem ele é impossível ser aprovado. Mas não é o conteúdo jurídico dos livros digitais, dos PDFs, que faz a sua nota subir. Você pode ler 100 vezes o PDF de controle de constitucionalidade, você não vai conseguir decorar ele. Mas se você fizer 100 questões sobre controle de constitucionalidade, a sua nota começa a disparar. É por isso que eu vou sempre provocar vocês a ler a lei e a fazer questões, a ler a lei e a fazer questões. Isso é competitividade, certo? Então, por isso, no roteiro de estudos, se você é dessa pessoa que tem um pouco mais de tempo, eu quero que você siga esse roteiro de estudos. Você vai ler esses artigos aqui, que eu já selecionei, eles são relacionados à matéria do PDF, certo? Eu quero que você leia esses artigos e eu quero que você resolva questões. Aqui já tem até o filtro para você só clicar e resolver essas questões. Combinado? Quantas questões? 20. 20 é um padrão que a gente vai combinar. Quanto tempo eu vou demorar para resolver essas questões? Aí entra um assunto bem importante, que é o seguinte. Deixa eu tentar parar de compartilhar a tela com vocês. Como que eu volto inteira aqui? Voltei. Pronto. 20 questões. Como eu vou resolver essas questões? Quanto tempo eu vou demorar, Isadora? Como que eu posso me planejar? Eu quero que você pense em 2 estratégias de estudo que eu gosto muito. A primeira é estudo continuado. O que significa a técnica do estudo continuado? É inspirada lá na fisiologia humana, na fisioterapia, em quem faz qualquer tipo de atividade física, que é o seguinte:
Se você precisa treinar seu corpo para uma atividade física muito intensa, você não conseguirá fazer isso de imediato. Você vai precisar de pequenos intervalos. Mas esses intervalos não são de pausa, eles são de descanso continuado. Então, se você for numa academia, qualquer academia que você for, falar assim, olha, eu tenho um objetivo personal de conseguir correr uma maratona, ou seja, meia maratona, 21 quilômetros, se não me engano, é a meia maratona, né? 21 ou 22, uma coisa assim. Ótimo. Ele vai falar, então vamos lá para a esteira? Vamos lá para a esteira. Você não vai correr direto 21 quilômetros, porque você não vai conseguir. Mas o Usain Bolt, ou o grande maratonista brasileiro que você pesquisar, ele não começou correndo 21 quilômetros. Ninguém começa uma atividade já do fim. Todo mundo começa aos poucos e devagar. Todo mundo, a primeira vez que correu, não conseguiu correr mais que 2, 3 minutos e o coração já estava saindo pela boca. Eu tenho certeza disso. E com o concurso é a mesma coisa. O que é o descanso continuado, então? Assim como na esteira, você vai, corre 2 minutos, caminha 1 minuto, 2 minutos, corre 5 minutos, caminha 2 minutos, 3 minutos, a questão vai fazer isso. Começou a ler o PDF, tá com aquele filtro lá aberto, certo? Tem o link do filtro para você. Começou a ler o PDF, perdeu a atenção, perdeu o foco, dispersou, entediou, cansou da leitura. Ao invés de parar, pegar o celular, parar, tomar um café, você vai fazer o quê? Você vai fazer a questão. 1, 2, 3 questões. Voltou a concentração? Volta no PDF. Isso é o que eu chamo de estudo continuado. Essa é a técnica mais eficiente que existe para você conseguir estudar longos períodos sem pausa. Ah, Isadora, mas dizem que 50 minutos vai me fazer mal se eu continuar, eu vou perder o foco, vou perder a atenção. Mentira. Não existe isso, gente. Você é uma máquina capaz de ser treinada. O seu cérebro é muito melhor do que você imagina. Então você consegue sim estudar 2, 3, 4, 5, 6 horas, quanto você quiser, infinito. Por quê? Porque você pode se condicionar. Assim como a primeira vez que você sair para correr na rua, 2 quarteirões vai ser o maior desafio da sua vida. Mas na vez 280, depois de quase um ano treinando todos os dias, você vai conseguir correr 10, 15, 20 quilômetros sem sofrer. Para estudar para concurso é a mesma coisa. Então, estudo de questões por meio de descanso continuado. Pega o PDF, começa a ler, sentiu dispersar, sentiu falta de concentração, sentiu falta de foco, faz questões. Uma, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5. Volta para o PDF, continua lendo, faz mais 2, 3, 5, volta para o PDF, continua lendo. E assim você não para, você descansa sem parar. Você engana a sua mente, na verdade, e daqui a pouco ela está se habituando a esse ritmo, a esse estilo de estudo. Tem uma segunda forma, que não é do descanso continuado, é fazer as questões antes de começar a estudar. Falei, mas Adora, eu vou fazer questões de um assunto que eu nunca ouvi, que eu não conheço? Vai, sem problema nenhum. Essas questões vão justamente te direcionar na hora da leitura para onde daquela leitura é importante. Então, o objetivo nesse caso não é ver se você acertou ou errou a questão, é você usar ela como fonte de conteúdo. Essa segunda técnica eu chamo de estudo reverso. Por que é reverso? Tipo lá na teoria da Constituição, que a gente fala sobre as interpretações da Constituição, que fala assim, do fato para a norma, da norma para o fato, lembra disso? Ótimo. Estudo reverso é o seguinte, como regra a gente usa as questões para, primeiro você estuda, depois você resolve questões, para ver se você vai acertar ou errar. Nesse caso a gente vai fazer o caminho reverso. Você primeiro resolve as questões, depois você estuda. Para quê? Para a hora que você estudar, você já saber o que é mais importante. Quem te diz o que é mais importante de uma matéria, gente, não é o seu professor, não sou eu, não é o coleguinha, não, são as questões, unicamente as questões. Elas são o olho que tudo vê, a boca que tudo diz, elas são onipotentes e onipresentes, elas são a verdade do seu concurso, porque afinal, elas são concurso, só que diluído. Em vez de fazer um monte num dia só, você vai fazer um pouquinho. Combinado? Então, ou você vai fazer descanso continuado, então você vai fazer as questões ao longo da leitura, ou você vai fazer isso do estudo reverso. Primeiro eu faço as questões 20, depois eu leio o PDF. A terceira opção
que não é a minha preferida, não é a minha preferida, mas se você tentar implementar, tentar verdadeiramente implementar essas duas primeiras e não conseguir, você pode usar a terceira, é a mais óbvia, que é primeiro você estuda o PDF, depois você faz as 20 questões. Por que não é a minha preferida? Porque talvez a hora que você resolva as 20 questões, depois de ler o PDF, você descubra que você leu e o que você leu não serviu para nada e tenha que ler de novo. E isso vai tornar o seu estudo lento e burocrático. E por que você pode ler e não servir para nada? Porque você leu e não prestou atenção no que é mais importante. Porque você não sabia o que é mais importante. Quem te diz o que é mais importante são as questões. Por isso faz sentido sim primeiro resolver elas, para depois ler o PDF. Para você já ler com atenção, com feeling de eu sei que isso aqui cai, porque eu acabei de ver a questão que cobrou isso. Às vezes aquelas coisas que a gente acha que são inúteis, tipo saber que Rudolf Mendes é o autor do método científico espiritual. Gente, pra mim não existe maior absurdo que esse, ter que decorar isso, sério. Enfim, é tão absurdo que às vezes você tá lendo e fala, não é possível que isso vai cair na prova. A hora que você está resolvendo as questões, você vê que vai cair na prova. E aí, ao longo da leitura, naturalmente, você consegue se preparar melhor, se dedicar e já começar a decorar aquilo. Fez sentido? Ótimo. E a lei seca? A lei seca você pode ler tanto antes, quanto durante, quanto depois. Nessa mesma filosofia das questões. O ideal é que você leia antes. Por quê? Porque depois você vai estar cansado. Esse cansaço talvez fala assim, não vou ler a lei seca hoje não. Esses artigos aqui, que está selecionado no começo do PDF como principais artigos, eu não vou ler não. Sabe por quê? Alguns desses artigos já até estão no PDF. Você vai começar a se boicotar. E a coisa mais triste que existe para um concurseiro é se boicotar. Porque você é a única ferramenta que você tem para ser aprovado. A única. Depende única e exclusivamente de você. Quando você se boicota, você está reduzindo, podando, removendo justamente a única ferramenta que você tem. É diferente de um jogo em equipe, que se o Neymar não jogar tão bem, ou se ele começar a cair demais, a gente bota outro, ou o outro faz gol, ou o outro faz o passe, ou o outro vai marcar. E talvez a falta dele nem seja tão grande assim. O seu jogo é individual. O concurso é você com você mesmo. Se você perder, você perde sozinho. Se você ganhar sozinho também. É por isso que você não pode se boicotar. É por isso que a lei seca, que sempre é a meta mais difícil de todas, é melhor que ela seja feita antes. Porque aqui, ó, rapidinho, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 artigos só, e alguns são só alguns incisos. 6 artigos para você ler, talvez você demore 5, 10 minutos para fazer isso. Lendo antes. Mas talvez ler depois do dia cansado e tal, seja algo que não seja tão eficiente ou que você até se boicote e não faça. Certo? Esse é um resumão da nossa semana 1. Bons estudos. Eu volto em outros vídeos para orientar vocês para outras semanas. A semana 2 seguinte vão ser nesse mesmo estilo, mas é claro que com novidades, com novos nuances, com novas provocações. Eu tô aqui para provocar vocês, porque quem é provocado é quem vai ter, claro, um maior desempenho de nota. Eu quero que a sua nota hoje, inclusive se você puder, faz um simulado aí. Marca sua nota hoje em cada matéria. E eu quero que ela, daqui 4 semanas, já tenha melhorado, se Deus quiser, em todas as matérias. Certo? Eu estou aqui em um compromisso com vocês para fazer a nota subir. Vamos junto. E eu tenho certeza que vai ser sucesso. Até a próxima, gente! Eu tô aqui para um adendo, um anexo bem rapidinho ao vídeo anterior, sobre um aspecto que é o seguinte: e a lei seca? Bom, a gente vai ter lei seca geral e lei seca local, certo? A lei seca local, a gente vai começar agora a fazer os grifos, a preparar o material referente a elas. É uma questão de estratégia, primeiro, que ela esteja atualizada. Então, por isso, a gente não pode deixar esse material muito antigo. A legislação municipal muda com muita frequência, então a gente precisa ter essa atualização. Segundo, que seja uma lei local estudada mais próxima da prova. Não adianta agora, meses antes da prova, que sequer temos edital, você saber se o efeito do recurso administrativo é suspensivo ou não é. Você vai se confundir, você vai prestar outras provas de outros municípios nesse interstício. Então é muito importante que a gente estude a lei local mais perto da prova. Mas a gente vai ter todo o material de lei local. E esse material vai ser disponibilizado também na área do aluno, combinado? Um ponto importante, a lei geral também temos ela no seu conteúdo.
esses artigos que eu seleciono, por exemplo, naquele exemplo que eu dei de administrativo, esses artigos que eu seleciono para vocês lerem, eles vão estar em legislação destacada do nosso LegProc. Mas nem todos. Pode ser que eu recomende algum artigo para vocês de uma leizinha específica ou de algum aspecto específico de um decreto, alguma coisa que a gente não tenha nessa legislação destacada. Então, se vocês não encontrarem na pasta de LegProc, na pasta da legislação destacada, o diploma referente a essa lei, leiam no Vademecum de vocês. Ou então, gente, e aí fica um recado que é muito importante a gente conversar, se vocês já tiverem um Vademecum todo grifado, todo com comentários, todo bonitinho, que vocês já têm uma facilidade em manusear, em decorar, vocês podem fazer toda a leitura da legislação geral no Vademecum de vocês. E não usar tão profundamente o nosso LegProc. Deixa o LegProc para os assuntos que você tem um pouco mais de dificuldade. Vamos supor que do artigo 1 ao 5º da Constituição você já grifou, fez comentários, tem a jurisprudência lá, tem alguns detalhes lá que você gosta, que você prefere para memorizar. Ótimo, use o seu material, tá bom? Mas se você não tem esse material grifado, esse material tão redondo assim, eu sei que a maioria não tem, usa o nosso LegProc, porque ele é muito bom. Ele tem doutrina, ele tem jurisprudência, ele tem comentários, ele tem coisas que vão facilitar, inclusive, você decorar a lei. Vou mostrar para vocês na tela onde vai ficar esse material, tá bom? Eita, nós. Que toda vez eu tenho dificuldade de compartilhar a tela com vocês. Compartilhar. Pronto. Dentro do seu curso, você tem aquela aba Acesso ao curso, tá vendo? Mas você tem aqui esses materiais complementares. Aqui a gente está com o LegProc, que já temos alguns diplomas nela. Então, dentro de direito administrativo, por exemplo, vocês vão encontrar aquelas leis para vocês lerem aqueles artigos. E depois a gente vai ter uma outra pasta aqui que vai ser a legislação local, combinado? Então, a legislação geral está dentro do LegProc. Se não estiver, porque é algo muito peculiar, algo muito específico, vocês usam o Vademecum de vocês, certo? E a legislação local vai começar a ser colocada aqui aos poucos. Combinado? Essa era a última dica. Bora para a semana 1 e as seguintes nesse ritmo. Compromisso comigo, assim como eu tô com compromisso com vocês. Combinado? Até lá, gente. Até a próxima.